Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa obra, como todas as obras, vocês sabem, né? Que eu indico aqui, é maravilhosa. E essa obra de Guy Bonot, Profetismo e Instituição no Cristianismo Primitivo. Ele vai trabalhar aqui, usando ali as cartas, né? Os livros do Novo Testamento sobre o profetismo no começo ali na igreja primitiva. Como que era o profetismo, como funcionava, né? As profecias desses profetas, né? E por aí vai. Então, é uma obra acadêmica onde ele trata essa questão, os profetas no começo da igreja primitiva. Esse é o assunto que permeia esse maravilhoso e suntuoso livro. E quem é o autor, né? Guy Bonot. Guy Bonot. Tem que fazer biquinho para falar esse nome, viu? Guy Bonot é doutor em estudos bíblicos e professor na Universidade de Sudbury, no Canadá, onde ensina exegese bíblica e tradição judaico-cristã. Então é um doutor em estudos bíblicos, né? É um doutor em teologia. E essa obra aqui faz parte da série, vou mostrar aqui para vocês, ó, daquela série Coleção Bíblia e História. Quem tem essa série sabe, né? Coleção Bíblia e História, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 volumes. O total dessa série. Alguns aqui eu tenho, tá? Alguns aqui eu tenho. Muito bom, excelente. Excelente, maravilhoso, tá? Vamos lá para o sumário, mostrar para vocês o sumário dessa obra. Antes de mostrar o sumário, o total aqui de páginas são 300. Aqui, ó. 300 páginas, né? São 300 páginas total, ok? 300 páginas o total. Aqui você tem um sumário. Ele começa com a introdução, tá? Ele vai trabalhar aqui na introdução uma abordagem sociológica do profetismo cristão primitivo, tá? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Isso aqui é interessante, ó, quando ele fala sobre os 4 períodos do profetismo cristão primitivo, tá? Aqui, ó, primeiro período, a efervescência inicial e a cristalização das atividades regulares. Aí ele começa o capítulo 1, as origens do profetismo cristão, como surgiu. Ele trabalha as origens judaicas, as origens helenísticas. Quando você fala de cultura helênica, helenismo é cultura grega, tá? Conclusão. Aqui ele vem para o capítulo 2, tá? Que é o profetismo cristão palestinense, na Palestina. Aqui ele vai citar Bultmann, Kaiserman, tá? Boring, a fonte que, tá? Os profetas e a fonte que você pode pausar para ler, tá? Para eu ganhar tempo aqui no vídeo. O que é a fonte que? A fonte que é o evangelho que, claro, nunca foi encontrado, é hipotético, mas foram as fontes, foi a fonte que tanto Mateus como Lucas usaram para terminar seu evangelho. E que vem da expressão Quelle, no alemão, que significa fonte, tá? Os logias tradicionais do Apocalipse e conclusão, tá? Interessante. O capítulo 3, ele vai tratar sobre a profecia cristã helenística, tá? A profecia cristã helenística. Aqui, ó. Atividade profética nas epístolas de Paulo, vai tratar sobre a epístola aos Tessalonicenses, Coríntios, tudo que envolve esse aspecto profético, né?
Aí termina com a conclusão. Aqui tem um excurso. Paulo foi um profeta? A atividade profética nas tradições históricas do livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui você tem a conclusão. Tá? Aí o segundo período. Ele trabalha esses 4 períodos, né? Expansão, institucionalização e conflitos. Aí ele começa o capítulo 4 trabalhando já os evangelhos, como o evangelho de Marcos e a linha profética. Tá? Aí você pode pausar o vídeo aí, por gentileza, para você ler aqui. Tá? Como eu falei, para eu ganhar tempo. E ele trabalha o evangelho de Marcos e a linha profética. O capítulo 5 ele vai trabalhar a obra de Lucas. Lucas dá muita ênfase aos dons do Espírito, né? O Espírito Santo, ao profetismo e por aí vai. A obra de Lucas, uma comunidade em vias de estabilização no seguimento do profeta Jesus. Ele trabalha também Jesus como profeta, né? Tem toda a questão sobre Lucas, sobre o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos também, né? Que é a continuação do Evangelho de Lucas, que era um livro só, depois se dividiu, tá? Então você pausa aí para ler, por gentileza. Aqui ele continua, tá? Ainda falando de Atos, e aqui ele termina com Ágabo, o profeta Ágabo, aquele que profetizou uma grande fome ali na Judéia, né? E também profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém. Tudo aquilo que ele falou se cumpriu, né? E o capítulo 6, ele trabalha o Evangelho de Mateus, o tesouro de onde se tira o velho e o novo. Olha só que maravilha. Ele trabalha o Evangelho de Mateus. Tá? Você pode pausar aí, por gentileza, para vocês lerem. Tá? Para vocês lerem. Maravilha. Maravilha. Aí, o terceiro período, tá? Da atividade profética, né? Do profetismo, é a estabilização das comunidades cristãs. Ele começa com o capítulo 7, com as epístolas deuteropaulinas. Por quê? A maioria hoje, queridos, os estudiosos, falam que não foi Paulo que escreveu todas as cartas. 7 cartas são consideradas autênticas, como as 2 cartas aos Coríntios, a primeira carta aos Tessalonicenses, Romanos, Gálatas, Filemon, né? E Filemon. E 6 cartas são consideradas deuteropaulinas, que não foi Paulo que escreveu, mas um discípulo de Paulo, ou vários discípulos que se reuniram, né? E pegaram o escopo paulino e escreveu, como Efésios, Colossenses, as 3 cartas pastorais, né? E a segunda carta aos Tessalonicenses são consideradas cartas deuteropaulinas, que não foi Paulo que escreveu. Eu acredito que foi Paulo que escreveu as 13, tá? Então aqui, ó, ele trabalha a epístola aos Efésios, as pastorais, tá? E aqui ele termina com a conclusão. O capítulo 8, ele vai trabalhar os escritos joaninos, o cristianismo joanino, que ele trabalha o Evangelho de João e as 3 cartas de João, tá? E também o Apocalipse. João, depois de Paulo, ele foi o que mais escreveu. Ele escreveu 5 livros, tá? O seu Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Então tá aqui, ó. Eu não vou ler pra gente ganhar tempo, tá? O Evangelho de João, o escrito profético. Aí vem, ó. O escrito profético, ele vai trabalhando a comunidade de João, tá? Interessante, ó. Olha. João foi o último evangelho a ser escrito, né? Segundo os estudiosos. Então vocês pausam aí para vocês lerem, por gentileza. Ele continua sobre, que termina com o Apocalipse, né? Que é um livro profético, vocês sabem disso. Conclusão, o declínio do profetismo cristão, que apesar disso ainda sobrevive. Ele vai falar sobre a Didaquê e o pastor de Hermas. A Didaquê também é chamada de Manual dos 12 Apóstolos, né? Onde tem ali sobre como separar ministros, sobre a ceia, fala sobre os falsos pregadores, os falsos profetas, tá? As epístolas de Clemente de Roma e de Inácio de Antioquia, o montanismo, tá?
Montano deu uma ênfase exagerada nos dons espirituais, tá? E foi condenado como heresia esse movimento. O silêncio profético, os profetas despertar da igreja, a igreja profeta no mundo. Então a igreja tem uma atividade profética, né? O mundo profeta para a igreja. O mundo profeta para a igreja. Então aqui termina, tá? São aí 300 páginas dessa maravilhosa obra que Guy Bonneau ele trabalha. Então sobre o profetismo ali no início do cristianismo. E abrindo aqui para vocês verem, olha só. Vamos lá. Ele trabalha aqui a introdução, trazendo uma abordagem sociológica, né? Que ele vai citar um grande, né, filósofo, sociólogo, Max Weber, que trouxe o primeiro tratado sobre essa questão, né? Sobre essa questão da religião. E ele fala aqui, ó, as ideias que acabamos de enunciar, que provém em grande parte do senso comum, foram objeto de estudos sociológicos importantes. Nesse aspecto, Max Weber aparece como pioneiro. Não somente as conceitualizou, como também as aplicou diretamente ao fenômeno religioso. O carisma, primeiro conceito-chave da concepção weberiana, transcende a rotina cotidiana da ordem estabelecida. Numa cultura particular, a ordem estabelecida é a maneira institucionalizada de viver, que tomou forma por razões de sobrevivência e de segurança. Em si, o carisma se define precisamente por aquilo que se ergue contra a maneira normal de viver. Em várias religiões, é o profeta que traz em si o carisma. Interessante isso, né? Weber definiu o profeta como um indivíduo carismático que insurge contra a estrutura religiosa estabelecida, né? Contra a corrupção e por aí vai, com a finalidade de provocar eventuais mudanças ou então de fundar uma entidade nova e diferente, nela reunindo os simpatizantes da sua nova ideologia. E aqui você tem notas de rodapé que são maravilhosas, tá? Profecia e clero se opõem radicalmente. Você vê isso no Antigo Testamento, isso é claro. O Weber estudou o Antigo Testamento, né? Max Weber. Os profetas, Sofonias, enfim, todos os profetas. Eles falaram contra a corrupção, contra a injustiça social, tá? Os desvios, a idolatria. Então, profecia e clero se opõem radicalmente. Tanto o pertencer ao empreendimento cultual, regularmente exercido, a um círculo de pessoas ligadas a normas, épocas e lugares determinados, como estar em conexão com grupos sociais particulares, constituem as características essenciais do sacerdote. O profeta, por seu turno, é um portador de carismas puramente pessoais que, em virtude de sua missão, proclama uma doutrina religiosa ou mandamento divino. A vocação é o elemento decisivo que caracteriza o profeta. E aqui ele fala: eis o que diferencia o profeta do sacerdote. Em primeiro lugar, e acima de tudo, diz o Max Weber, né? O sacerdote está a serviço de uma tradição sagrada, enquanto o profeta reivindica sua autoridade, invocando uma revelação pessoal ou valendo-se de um carisma. Na maior parte do tempo, o profeta possui uma série de dons que ele desdobra para demonstrar a autenticidade da sua vocação. Aqueles que anunciam uma nova doutrina têm quase sempre necessidade de uma semelhante autentificação. À medida que obtém sucesso, o profeta conquista para a sua causa auxiliares, discípulos ou adeptos, os quais muitas vezes agrupam-se numa comunidade permanente. Tá? E aqui você tem, ó,
Nota de rodapé maravilhosa. Tá, ó. Só nota de rodapé top. Tá? Então, no início aqui, na introdução, ele já fala para nós o assunto que ele vai tratar. Deixa eu pegar outro assunto aqui, ó. Todo livro é maravilhoso, né? Todo livro é maravilhoso. Deixa eu pegar aqui, ó. O capítulo 5 sobre a obra de Lucas, tá? O Evangelho de Lucas. Está na página 119. Você vem aqui na página 119. Tá? Obra de Lucas, uma comunidade em vias de estabilização do segmento, no segmento do profeta Jesus. Ele trabalha, mostrei para vocês, os 4 períodos, né, do profetismo, até o seu declínio no final da igreja primitiva. Aqui ele começa, o terceiro evangelho. O evangelho de Lucas contém poucos logia de origem profética, à exceção dos auridos da fonte Q. Tá? Contudo, o terceiro evangelho comporta uma dimensão profética importante que compreende a apresentação profética de Jesus e de alguns outros personagens do Evangelho da infância, a qual se inspira em escritos do Antigo Testamento e se apoia sobre eles. Os profetas cristãos, por seu turno, aparecem em algumas passagens do Evangelho. Retomemos um a um esses elementos. Jesus como profeta. Lucas retrata Jesus como profeta. No Evangelho de Lucas, Jesus se situa claramente na classe dos profetas. O interesse manifesto de Lucas em apresentar Jesus como profeta é percebido facilmente pela utilização que faz de 3 textos de Marcos sobre o assunto. Aqui está o texto. Lucas capítulo 4. Do 16 ao 24, que está em Marcos 6, de 1 a 6, Lucas 9, 8, Marcos 6 a 15, Lucas 9, 19, Marcos 8, 28, e de um texto da fonte que é 13, né, do 33 a 34. A fonte que foi a fonte que Lucas e Mateus usaram, né, para terminar o seu evangelho, que, como eu falei no início, vem da expressão alemã, a palavra alemão Quelle, que significa fonte. Tá? Lucas, além de conservar esses dados das suas 2 fontes principais, acrescenta 3 outras menções que lhes são próprias. Estão aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Aqui você tem nota de rodapé, ó. Essa nota de rodapé, meu irmão, fantástica. Se você não tem costume de ler nota de rodapé, você perde muita informação, tá? A unção do Espírito. O Espírito está em ação desde a concepção de Jesus. Alguns pretenderam ver já ali a inauguração do seu ministério profético. Se é verdade que o Espírito confere a Jesus um papel especial que embasará seu profetismo e seu messianismo, é a guisa de prelúdio de sua ação futura que ele age. A intervenção do Espírito no nascimento de Jesus não faz dele nenhum profeta, nenhum Messias. Ao contrário, tudo nesse relato é impelido para o futuro, pois o Espírito fará de um profeta no batismo e um Messias na ressurreição. Que ele continua falando sobre a expressão, a unção do Espírito, né? Maravilhoso. Em outro lugar, no terceiro evangelho, Lucas se identifica com os profetas antigos. Além disso, Lucas o apresenta como profeta, Jesus, né? Como profeta, como Moisés. Se você vai para Deuteronômio capítulo 18, Moisés profetizou que surgiria um profeta maior do que ele. Tá? E quem é esse profeta? Cristo Jesus. E como novo Elias. Segundo Mainville, esses diferentes pontos de vista sobre o profetismo de Jesus se entrecruzam para colocar em evidências uma mesma e única realidade. Desde o seu batismo, Jesus recebe o Espírito para realizar uma missão profética terrena. Essa unção não o abandonará mais e fará do Filho Jesus o profeta escatológico. Tá? Aqui, ó. Nota de rodapé arrudo aqui. Depois, o próprio testemunho de Jesus
que Lucas fala, né? Quando ele cita ali, ó, a versão lucana da pregação na sinagoga de Nazaré, capítulo 4, quando ele lê o rolo do profeta Isaías, né? Contém uma citação de Isaías 61, versos 1 e 2. Com esse acréscimo, a sua fonte de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6, Lucas quer acentuar com vigor o caráter profético do ministério de Jesus. Quando ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano aceitável de graça do Senhor. Tá? Maravilhoso. Que ele trabalha a opinião popular e a declaração lucana, tá? E aqui ele faz um paralelo muito grande, né? Falando que Jesus é um novo Elias, tá? Aqui, ó. Algumas palavras do Evangelho demonstram como Jesus é visto pela multidão. Num texto que lhe é próprio, Lucas reproduz a reação das testemunhas da ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou seu povo. Lucas 7,16. Com esse milagre, Lucas associa novamente Jesus a Elias, o qual, em 1 Reis 17, do 10 a 24, restituiu a vida do filho da viúva de Sarepta. A passagem é construída de maneira idêntica, como indica O. Mayville, no quadro comparativo a seguir. Aqui ele vai fazer, ó, olha a comparação maravilhosa que ele vai fazer, né? Jesus e Elias. Lucas 7, de 11 a 17, com 1 Reis 17, 10 a 24. Olha só, primeiro, Jesus se dirige, versículo 11. Jesus se dirige a Naim, versículo 11 de Lucas capítulo 7. Em 1 Reis 17, 10, Elias vai a Sarepta e ali encontra a viúva à porta da cidade. Versículo 12 de Lucas 7. Ali encontra a viúva à porta da cidade, seu filho único é levado para ser enterrado. Olha só. Aí você tem agora o versículo 17, né? Seu filho único está morto. Tá? Versículo 14 de Lucas 7. Jesus ressuscita o filho. Aí do 19 ao 22, 1 Reis 17, Elias faz o menino viver, tá? Que é o versículo 14, né? Que Jesus ressuscita o seu filho. E o versículo 15 do capítulo 7 de Lucas, Jesus entrega a sua mãe. E o versículo 23 de 1 Reis 17, 1 Reis 17, versículo 23, Elias o entrega à sua mãe. Então veja o paralelo muito semelhante. Então Jesus, né, como profeta, o ministério profético, era o novo Elias. Era o novo Elias. Assim como Elias ressuscitou aquele camarada lá, aquele filho da viúva de Sarepta, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Aqui ele continua falando do ministério profético de Jesus, no Evangelho de Lucas, tá? Os outros personagens proféticos do Evangelho de Lucas, tá? Aqui ele vai citar, ó, Isabel, tá? Isabel, maravilhoso. Isabel, a mãe de João Batista, né? Depois vai falar aqui, ó. Após o nascimento de Jesus, Simeão, homem justo e piedoso, tendo sabido por revelação do Espírito que não morreria antes de ter visto o Messias, conduzido pelo Espírito ao templo, toma Jesus em seus braços e entoa um hino. Então, Simeão também, né? O hino de louvor a Deus. Após ter abençoado os pais, anuncia que o menino foi colocado para a queda e o erguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e diz a Maria, uma espada transpassará tua alma. Em seguida é a vez de Ana, a profetisa, intervir no relato de Lucas. Idosa e viúva há muito tempo, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então você tem outros personagens, né? Proféticos como Isabel, mãe de João Batista, você tem Simeão e você tem Ana. Você tem Ana. Aqui ele continua falando, os profetas cristãos.
Tá? Só o Evangelho de Lucas. Aqui ele conclui, né? A conclusão. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Aqui, a segunda parte, ele continua trabalhando a obra de Lucas, só que agora em Atos dos Apóstolos, né? Que é tanto um livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento, mas contém ali essa questão, né, do profetismo, a atividade dos apóstolos e por aí vai. Os atos proféticos dos apóstolos e de toda a igreja. Ele começa trabalhando a promessa do Espírito Santo, Atos 2 e Pentecostes, né? Aqui você tem como eu falei, nota de rodapé o tempo todo. Né? Ele continua falando sobre Atos 2. Aqui ele continua. Uma comunidade missionária animada pelo espírito profético. Tá? Isso eu estou mostrando só o Evangelho de Lucas, mas toda a obra é maravilhosa, tá? Ou melhor, estou mostrando os livros que Lucas escreveu, que é o seu Evangelho e Atos. Uma comunidade missionária animada pelo espírito profético. Os discípulos de Jesus vinculados ao Mestre. Tá? Maravilhoso. Aqui ele faz um paralelo entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, como por exemplo, vamos ver aqui que ele vai falar. Mistério, elemento. A seguir, o mesmo autor enfatiza, que é o do mais, M. do mais, declara que quando se procura mais profundamente o que faz a unidade entre essas duas partes, isto é, entre o ministério de Jesus e o ministério da igreja, o elemento que ressalta mais nitidamente é o Espírito. A seguir, o mesmo autor, que é o do mais, enfatiza certos traços da ação paralela do Espírito no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos que reproduzimos aqui. Olha só, ele pega o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então ele pega aqui, ó, Lucas 3, do 21 ao 22. Batismo de Jesus, batismo do Espírito. Atos 2, de 1 adiante. Pentecostes, batismo da igreja, batismo do Espírito. Veja a semelhança. Capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 16, que é o discurso inaugural de Jesus. Ele começa por uma longa citação do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aplica a si mesmo a citação. Atos 2, do 14 em diante, tá? Que é o discurso inaugural do apóstolo Pedro, dos apóstolos. Pedro começa uma longa citação do profeta Joel. Derramarei do meu espírito. Pedro aplica a citação ao evento de Pentecoste, vivido pela primeira comunidade cristã. Interessante, né? Ele continua. O Evangelho de Lucas. Tá? Lucas capítulo 4, do 14 ao 15. Jesus pregava com a força do Espírito. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 8. Pedro prega repleto do Espírito Santo. Atos 4:31. Todos os apóstolos pregam repleto do Espírito Santo. Atos 7:55. Estevão prega repleto do Espírito Santo. Então a ênfase tá no Espírito, né? Nesse caráter autoritativo, para dar autoridade, esse revestimento de poder que o Espírito dá, tanto capacitando Cristo Jesus como a sua igreja, os apóstolos, é muito presente tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? É o Espírito que conduz Jesus em tudo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Ele se faz presente desde a concepção. Tá? Lucas capítulo 1, tá? Ou melhor, que é o 4, né? Depois os versículos 10 e 21, enfim. E aqui você tem no livro de Atos, é o Espírito que conduz os ministros, assim como o Espírito conduz Jesus em tudo no Evangelho de Lucas, o Espírito que conduz é o Espírito que conduz os ministros da igreja e que é força que atua nela para a missão. Aqui estão os textos de Atos. Ó. Então você vê esse paralelismo, tá? Sobre o Espírito Santo, ou melhor, essa ênfase que Lucas dá
no ministério do Espírito, na vida de Jesus e na vida da igreja. Aí vem a proclamação do evangelho até os confins da terra. Tá? Olha só. Esse impulso missionário, porque toda unção do Espírito, todo o poder do Espírito desemboca em missões. Não existe poder do Espírito, não existe avivamento se não desembocar para missões. Se não desembocar para missões, é movimento, não é o Espírito Santo. Porque o poder que eles receberam em Atos 2, o cumprimento da profecia de Joel, desembocou em quem, queridos? Desembocou em quê? Em missões. Ó, esse impulso missionário encontra nos Atos dos Apóstolos 3 momentos privilegiados, cada um constituindo o ponto culminante de uma série de acontecimentos dos quais o Espírito é o incitador. Aí ele tem aqui, ó, efusão do Espírito na Samaria, está no capítulo 8, e anúncio do Evangelho a um gentio, o eunuco etíope, que é o capítulo 8, a partir do versículo 26. Depois você tem a efusão do Espírito na residência do centurião romano Cornélio e fundação da igreja de Antioquia, está no capítulo 10 de Atos. E por fim, na igreja de Antioquia, o Espírito se manifestava novamente e escolhe Barnabé e Paulo para levar mais adiante o evangelho entre os gentios. Tá em Atos, capítulo 13. O Concílio de Jerusalém reconhece como autêntica essa missão. O concílio é em Atos 15. Tá? Maravilhoso, maravilhoso. Aqui ele vai falar sobre o Pentecostes dos gentios, que é Atos 10, né? Atos 10. Aqui ele cita a passagem lá de Atos 10, do 44 a 46, que Pedro estava pregando, tá? E o Espírito é derramado, de repente o Espírito Santo cai ali. Pedro ainda estava falando essas coisas, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus, que tinham vindo com Pedro, ficaram estupefatos de verem que também sobre os gentios se derrama o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então aqui o Evangelho está quebrando a barreira, mostrando que não é só para os judeus, tá? Mas o Espírito Santo agora é universal, é para todos. É para todos aqueles que creem, tá? Interessante isso aqui, ó. O Pentecoste dos gentios, muito bom. Aqui ele vai fazer um paralelo. Ó, e aqui vou terminar o vídeo, tá? A semelhança narrativa de Pentecostes, que traçou o limite entre o tempo de Jesus e o tempo da igreja, esse acontecimento assinala que uma importante transição acaba de ocorrer, a entrada dos gentios na fé cristã. Mais uma vez, o Espírito Santo é o instigador desse passo avante na missão que marca o pleno cumprimento profético, né? Nesse caso da igreja. Apogeu de uma série de 3. O pequeno Pentecostes inicia a última etapa prevista no plano de conjunto da obra de Lucas, a atividade missionária universal da igreja. Tá? O quadro a seguir fornece um resumo dos 3 escalões de Lucas, esses 3 Pentecostes, né? Aqui eu vou terminar o vídeo, tá? Então veja que livro maravilhoso. Ele começa, né? O nascimento de Jesus e seu batismo, o Pentecostes de Cornélio e o episódio na casa. Vamos lá. Ele aqui, ó. O nascimento de Jesus e seu batismo, o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, tá? O início da atividade profética de Jesus. Seu ministério é colocado sob o impulso do Espírito. Tá? É isso que é o nascimento de Jesus e seu batismo. Depois você tem o Pentecostes de Cornélio, que é o cumprimento parcial das profecias de Jesus e de Joel 2,28. Tá? Que Pedro fala, isso que aconteceu aqui não é só para nós não. É para os pais, para os filhos e todos aqueles quanto Deus, nosso Pai, o chamar. Depois você tem o início da atividade profética da igreja, chamada à missão universal, mas que age ainda em ambiente judaico. E depois você tem a semelhança do ministério de Jesus, a igreja também está sob o impulso do Espírito. E o terceiro, ó, o episódio na casa, tá? Que é o cumprimento total das profecias de Jesus e de Joel 2,28, início da atividade profética e missionária da igreja em ambiente gentil,
A igreja, sob o impulso do Espírito, vê sua orientação tomar o rumo das nações pagãs. Os novos missionários, Paulo e Barnabé, serão também dirigidos pelo Espírito em suas atividades. Olha só, por meio de algumas alusões evidentes ao relato de Atos 2, Lucas demonstra como a efusão do Espírito na casa de Cornélio representa para os gentios o que o acontecimento inicial de Pentecostes significou para os judeus. Aí ele vai trabalhar. Ó. E os fiéis ficaram estupefatos de verem que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito. Atos 10, 45. Estes que receberam o Espírito Santo, assim como nós. Atos 10, 47. Caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Atos 11, 15, que é o discurso de Pedro, né? Explicando para os judeus lá. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós. Atos 11, 17. Pedro intervém para declarar: o conhecedor dos corações que é Deus. Deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles. Acabou a barreira, acabou. Purificando seus corações pela fé. Está em Atos, capítulo 15, do 7 a 9, lá no Concílio de Jerusalém, Pedro dá testemunho a favor dos gentios, né? Então ele termina aqui, ó. Pentecostes representa, portanto, a aplicação à comunidade cristã na obra profética de Jesus, enquanto a cena em casa de Cornélio manifesta sua extensão às nações pagãs. Aqui ele começa as missões paulinas, tá? Muito bom. A visão global do Espírito e da comunidade profética, tá? É muita coisa boa. Todo livro é maravilhoso, né? A estabilização dos ministérios. Interessante isso aqui também. A transição ministerial em Jerusalém. Tá? Que ele trabalha as fases, né? Olha só. Os apóstolos identificados com os 12 na obra de Lucas se encontram em Jerusalém desde o início da narração. Escolhidos pelo Senhor, discípulos de Jesus durante toda a duração de seu ministério, e testemunha da sua ressurreição, eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, segundo a promessa de Jesus. Eles exercem uma função importante no serviço da palavra. Se eles dirigem a comunidade, fazem-no de maneira discreta. Entretanto, o bloco do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 35, de Lucas, sublinha por diversas vezes a ação de um certo controle apostólico, tá? Um filtro apostólico. Eis a estrutura do bloco em 3 fases recorrentes. A primeira fase, né? Nomeação pelos apóstolos de homens cheios do Espírito Santo, o 7, que está em Atos 6, de 1 a 7, que é a instituição dos diáconos. Depois você tem o discurso e martírio de Estevão, 1 do 7, e a perseguição contra a igreja de Jerusalém, Atos, capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 4. Depois você tem, na Samaria, ações milagrosas e pregações de Filipe, também era um diácono lá de Atos 6. Um outro membro do grupo do 7, Atos 8, versículos 5 a 13. Depois você tem intervenções dos apóstolos, né, os apóstolos como uma liderança maior, na Samaria, e efusão do Espírito sobre o ministério de Pedro e João. Filipe, dirigido pelo Espírito, anuncia o evangelho a um eunuco etíope. Está em Atos, capítulo 8, do 14 ao 40. Essa é a primeira fase. A segunda fase dessa, como posso dizer, dessa patrulha, né, apostólica. Segunda fase. Vocação de um homem que será conduzido pelo Espírito na missão junto dos gentios, que é Paulo. Depois você tem discursos de Paulo em Damasco e em Jerusalém e perseguições. Aí vem de novo aqui, ó, ações milagrosas e pregação de Pedro na casa de Cornélio, um centurião romano.
Depois você tem efusão do Espírito na casa de Cornélio, sob o ministério de Pedro. Em Antioquia, pregação aos judeus e aos gregos, fundação da igreja e chegada de Barnabé, delegado da igreja de Jerusalém, para verificar o bom funcionamento dessa nova comunidade composta por um bom número de gentios. E a terceira e última fase, e começa com o Espírito envia em missão 2 profetas doutores de Antioquia, que é Barnabé e Paulo. Depois você tem discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia, seguido de perseguições. Aí você vê ações milagrosas e anúncio intensivo do evangelho aos gentios, formação de comunidades, de igrejas. Aí você tem aqui, ó, consolidação das igrejas nascidas do primeiro impulso missionário e nomeação de anciãos para a sua direção, os presbíteros, né? Decisão tomada a esse respeito pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém por ocasião de uma assembleia especial. A decisão é tornada pública por meio de uma carta que, por sua vez, aceita e regulamenta a entrada dos gentios no cristianismo. E aqui ele vai seguindo. É maravilhoso, é maravilhoso. Vou parar por aqui. Então, esse livro de Guy Bonneau, ele trabalha, né, os 4 evangelhos, tá? Ele trabalha ali as cartas de Paulo, trabalha todo esse cenário do Novo Testamento sobre o profetismo, né? Tanto Jesus como profeta, a igreja também é uma comunidade profética que anuncia o reino de Deus, o evangelho, as boas novas. Então ele mostra o começo, como começou, tá? Profetismo e instituição no cristianismo primitivo de Guy Bonneau. E se você gostou de mais uma super dica aqui de leitura, deixa aqui nos seus comentários. Quando você comentar e ver o vídeo, não esqueça do like, deixe seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem, queridos, o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue essa obra para os seus amigos, ou melhor, divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de bons materiais, de bons livros. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.